Vamos dar início aos trabalhos, a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se repete, permitindo-nos aqui nos reunirmos sob Teu amparo, Tua inspiração, para a realização de mais um estudo minucioso do Apocalipse, aproveitando os recursos que a doutrina espírita nos oferece, baseados também no trabalho do nosso amigo Honório Onofre de Abreu, que fez um trabalho interpretativo do Apocalipse durante 10 anos, que nós possamos aqui aproveitar o manancial de ensinamentos que recolhemos do amigo, da doutrina, e possamos, em conjunto, inspirados e orientados pelos Espíritos amigos, realizarmos o melhor ao nosso alcance. Pedimos também que os nossos estudos sejam proveitosos para os espíritos que estão aqui nesta casa albergados, estagiando para maiores avanços no terreno da evolução. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia envolvam-nos a todos. Então, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 14, que vamos ler mais alguns versículos na sequência. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Muito bem. Estudamos na semana passada, iniciamos o estudo do versículo 14, que diz o seguinte: E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Para nós entendermos esse exército nos céus, eu vou trazer aqui o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do Espírito de Verdade, e logo no início, o primeiro parágrafo vai dizer assim: Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército, que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam,
nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, o exército dos céus é esse grupamento dos espíritos, que são as vozes dos céus, que se movimentam sob o comando de Jesus, e semelhantes a estrelas cadentes, descem à terra para iluminar os caminhos, iluminar os corações, e para que o reino de Deus, que é o reinado do bem, do amor, da caridade, da ciência, da justiça, se instaure na sociedade, o reino da não violência, da pacificação, aquele reino definido nas bem-aventuranças. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, ou seja, aí temos então os espíritos atuando por meio dos cavalos brancos, que somos nós, os médiuns. O médium é chamado, por exemplo, na umbanda de cavalo, que é um instrumento, e o branco define a soma de todas as cores, simbolizando a pureza. Então, as cores do arco-íris representam a decomposição da luz branca, e como o branco é a síntese das 7 cores da luz branca, síntese, então nós aqui temos essa irradiação em 7 cores da luz branca, a capacidade de nós atendermos o vasto grupo heterogêneo da Terra, que estão aí englobados nesses 7 lances, que é o 7 aí define simboliza uma completude de um ciclo de evolução. E já que trabalhamos bastante essa ideia do 7 vezes 3, o 4 vezes 3 dá 12, então o 7 se decompõe no 4 e no 3, o 4 simboliza os alicerces da evolução, as bases da evolução, que nós desenvolvemos, adquirimos ao longo das reencarnações, e o 3 é a dinâmica da evolução, informação, formação, transformação, 7 vezes 3, 12, o 12 decompondo, 12, 1 mais 2, 3, então nós vemos que o 7, na verdade, expressa uma totalidade, uma completude que foi conquistada num dado tempo, um determinado número de reencarnações, que compondo aí os ciclo de evolução. Nós temos estudado no Apocalipse. Então, o cavalo branco. Então, o nosso objetivo aqui é sermos esses cavalos brancos que simbolizam a captação da luz. Captação da luz divina na sua pureza, tal como Jesus exemplificou e continua exemplificando para nós, e a nossa irradiação de acordo com a fidelidade à proposta. Vamos lembrar aqui, no versículo 11, nós estudamos e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja a justiça. Então, o cavalo branco é um instrumento, e o que estava sentado sobre ele, no nosso caso aqui, de
cavalos brancos, instrumentos mediúnicos, o que está assentado sobre nós, simbolicamente, a doutrina espírita e os espíritos que no mundo espiritual, em nome de Jesus, vem trabalhar na seara espírita, então o nosso trabalho básico de médiuns espíritas é sermos fiéis à doutrina espírita. É o trabalho básico. Então nós temos que desenvolver um grau de fidelidade à proposta e não queremos ajustar a proposta espírita segundo o nosso interesse ideológico, segundo as ideologias do mundo, muitas delas trazidas por falsos profetas que desmentem as premissas básicas do cristianismo e do espiritismo, que representam propostas para a vivência do amor ao próximo, da prática da não violência, do cultivo da ciência, do amor e da justiça, e é por isso que o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, até porque a justiça a justiça, o amor e a caridade definem digamos assim, o objetivo das leis divinas, o amor, a caridade, a justiça, o amor, a lei de amor, justiça e caridade, definem o objetivo das leis morais que nós desenvolvemos nos esforços evolutivos, nos reinos anteriores, que chamamos de instintos, que são embriões dos sentimentos. Temos trabalhado muito isso de forma repetida. E para que nós possamos desenvolver esses embriões chamados instintos, que são sementes dos sentimentos, para que se transformem em virtudes, é preciso envolvê-los na lei de amor, de justiça e de caridade. Porque senão os instintos serão transformados em egoísmo. Porque os instintos são embriões dos sentimentos. Os espíritos, quando nos trazem essa informação no Evangelho segundo o Espiritismo, eles não nos dizem, os instintos são os embriões dos sentimentos nobres. Não. Eles nos dizem que são embriões dos sentimentos. Por quê? Porque é na faixa da humanidade que nós abusamos dos instintos e transformamos os instintos nos sentimentos vis, ignóbeis, perversos, capitaneados pelo egoísmo. Então, qual que é o papel do cristianismo, o papel do espiritismo? Qual que é? É acelerar o nosso progresso moral. É acelerar o nosso desenvolvimento moral, dotando-nos daqueles dispositivos no plano imperativo para que a gente domine as inclinações más. Inclinações más, amigos, só surgem na faixa da humanidade. Os animais não têm inclinações más. Os animais seguem os instintos naturais. O mal, que para Deus é zero, individualmente surge para nós na faixa da humanidade. Então o mal só existe para quem transforma os instintos em paixões. Aí ele desenvolve o mal em si.
esse mal que nós desenvolvemos em nós mesmos é utilizado para burilar os retardatários da evolução. Então, eles ficam se entrechocando, atritando nas reencarnações. Certo? Então, nada acontece por acaso. Ah, por que eu fui assaltado? Porque uma lei de atração, característica do indivíduo, é lançada no palco da vida, porque ele é muito egoísta, então vem o assaltante. Assim funciona. Então, se a gente quer evitar dissabores, nós temos que nos aplicar vivência desses princípios aqui que estamos estudando, quebrando a cabeça para entender, que são mecanismos, que são dispositivos para a gente assimilar e melhorar os nossos sentimentos. Então, a doutrina espírita, as religiões, Jesus não veio à Terra para nos transformar em adoradores de ídolos, religiosos místicos, inoperantes, que só somos religiosos nos templos, e na vida pública nós vamos praticar o contrário do que Jesus ensinou, do que os princípios espíritas definem para nós, que isso aí é um movimento lamentável de falta de uma aplicação firme à vivência. Em outras palavras, é a religiosidade periférica, porque quando nós não acreditamos efetivamente no que nós estudamos, nós ficamos no plano periférico, que nós não entendemos o alcance. Então a gente se insere de cabeça nas confusões do mundo. Se insere. E perdemos a noção do que é, de acordo com a sã doutrina, aqui aproveitando de Paulo, não é? Que nos recomenda praticar o que está de acordo com a sã doutrina. Então, o quadro que nós vemos no mundo hoje reflete uma religiosidade equivocada que não consegue identificar o joio do trigo e se lança aos movimentos violentos, achando que estão fazendo aí, estão cumprindo os desígnios de Deus. Então, é lamentável, porque nós estamos buscando instaurar na Terra o reinado do amor, o reinado da justiça, da tolerância, da fraternidade, e não fazemos acepção das pessoas, porque existe uma lei de igualdade e de liberdade, todos somos iguais porque somos filhos do mesmo Deus, e se nós vivemos num mundo heterogêneo, de mentalidades bastante diversificadas, é porque Deus assim permite, para que nós possamos identificar o certo do errado, trabalhar com amor no coração pelo bem, pela virtude, sinalizando para aqueles que estão nos planos da violência, do ódio, o caminho adequado, porque nós sabemos que o ódio é um sentimento que devemos combater, porque ele é contrário ao que prega a doutrina espírita. Ele é filho direto do egoísmo, conforme aprendemos na questão 171. Só entre os egoístas se encontram o ódio implacável, a iniquidade e os castigos sem remissão. A iniquidade é o contrário da justiça. Então, e o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e peleja e julga e peleja com a justiça. A iniquidade é o oposto da justiça. Então, a iniquidade é um sentimento que mantém o mundo ainda distante da regeneração, por exemplo. Porque nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais.
Então é o reino da justiça. É o reino da justiça social, inclusive. Então, são pontos importantes para nós aqui debatermos. Porque nós aqui pretendemos ser os cavalos brancos. Seguiam nos exércitos do céu, no céu, em cavalos brancos. Então é o seguinte, o legítimo cavalo branco, que é um médium encarnado, ele atrai para si um cortejo celeste de espíritos nobres, que vão passar a frequentar a terra mental dos médiuns, que vão ajudá-los pela inspiração na sua vida. Agora, qual que é o desafio? O desafio é que nós, pretensos, supostos cavalos brancos, no nosso dia a dia, não nos deixemos levar pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pelos sentimentos torpes, que nós não façamos adesão a movimentos violentos, movimentos desagregadores, movimentos na contramão da lei e da ordem humana, porque aprendemos nas questões 832 em diante, que as leis humanas regulam as relações de homem para homem, para que o mundo seja um mundo civilizado, para que não predomine a lei do mais forte. Para isso que existem as leis. E as leis divinas regulam as relações entre o homem e Deus. Então, no mínimo, nós aqui na Terra devemos acatar e respeitar as leis humanas. É o nosso papel, é o nosso dever. Seguir os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Esses aqui vestidos de linho fino, branco e puro, são aqueles que já se transformaram. É uma irradiação de dentro para fora. Quando nós, conhecendo aqui o nosso passado, como nós temos conhecido, com grande ímpeto e eloquência, nós sabemos que nós ainda não estamos vestidos de linho fino, branco e puro. Nós recebemos uma veste pela misericórdia divina para atuarmos aqui na Terra como médiuns espíritas. Recebemos pela misericórdia. Muitos provavelmente pedimos para reencarnar com determinadas deficiências ou dificuldades, sob o âmbito de determinadas doenças, mas a espiritualidade, a misericórdia divina, nos ofereceu a doutrina espírita para operarmos na sua seara como médiuns, porque o objetivo da lei não é a punição, é a transformação do equívoco em rota segura, porque lá nós manifestamos um arrependimento, reencarnamos, fomos chamados, aqui estamos, é isso? Aqui estamos todos nós. Então, o nosso trabalho é nós honrarmos essa investidura pela fidelidade ao compromisso assumido, pela fidelidade à proposta espírita, que a proposta espírita por si só é excelente para que nós aproveitemos o manancial e possamos progredir. Não quer dizer que nós vamos deixar de estudar outras coisas, evidentemente que não, mas as outras coisas que nós vamos estudar, nós vamos envolver na filosofia espírita para iluminar os conteúdos que temos aprendido de outras ciências, de outras áreas, seja na filosofia, seja na ciência, seja na ideologia política, sendo nos vários departamentos aí da
da atividade humana. Então nós vamos envolver que a grande carência da humanidade é de uma doutrina, é de um ideal capaz de estabelecer uma condição de harmonia que valha tanto para a Terra quanto para o mundo espiritual, para onde nós vamos no futuro. Não nos adianta, por exemplo, ganhar a Terra e perder a paz de espírito. E chegarmos no mundo espiritual em condições precárias, ainda mais tendo recebido esse manancial. Então, vestido de linho fino, branco e puro, e define já uma radiação interior do ser ajustado no sistema evolutivo. E nós já, a partir do momento em que nós, mesmo ainda não estando purificados, mas nós já estamos engajados no processo, nós já começamos a participar, numa certa medida, dessa investidura aqui. Nós já estamos irradiando, estamos desenvolvendo. A partir do momento que a gente começa a desenvolver uma dada virtude, nos primeiros rudimentos, a gente já sente o benefício desses rudimentos. Os benefícios vão se ampliando na nossa intimidade. E o ideal é que aqueles que convivem conosco comecem a sentir por reflexo o que nós estamos irradiando. Quer dizer que nós vamos conseguir viver de beijo e abraço com todo mundo, é isso não. Mas significa que nós já vamos irradiando algo de diferente no campo humano que já vai ajudando a promover o bem-estar ambiente no plano invisível. Se tem um que está nervoso, eu consigo silenciar e não responder, já é uma virtude em operação, mesmo que eu possa estar assim, interiormente em ebulição. Que nem um Vesúvio, assim, para estourar novamente numa nova erupção que arrase lá com a Pompeia das atividades humanas, certo? Mas se eu consigo refrear e ninguém toma conhecimento da minha ebulição interior, já é uma vitória pessoal, certo? Que é o desafio. Agora, naturalmente, ocasionalmente, uma maior ou menor frequência, isso ainda vai acontecer conosco. Então ninguém se martirize, ninguém se puna, porque faz parte da nossa... Então, quando que a misericórdia começa a atuar sobre nós? Ela já começa a atuar após as nossas predisposições se abrirem para a tendência de agir no bem com intenções renovadoras. Por isso que a boa intenção deve ser o nosso propósito sempre. A boa intenção. Insistindo nas boas intenções, elas vão se materializar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus nos ensinou. A boca fala do que está cheio o coração. E a boca aí, não é só a boca cheia de dentes, não. É a boca, pensamento, palavra, atitude, ação, sentimentos. É a grande boca que vai expressar o que está vigorando no coração. Então, se está vigorando no coração a boa intenção e, ocasionalmente, o Vesúvio entra em erupção, não tem problema. É a nossa natureza ainda. Estamos buscando mudar. Estamos buscando alterar. E ninguém vai conseguir alterar numa só existência. Alguém acha que vai sair dessa existência campeão das virtudes e não vai precisar mais reencarnar na Terra? Tem alguém que acha? Se tem alguém que acha aí, eu recomendo
olhar no espelho e repensar, viu? Porque está iludido. Comentários, amigo? Só eu falei até agora. Eu estava observando aqui que às vezes a gente tem aqueles momentos de desânimo, né? Tristeza. Então, quando você leu e eu acompanhei aqui, gostando de acompanhar, o prefácio do livro do Evangelho, eu fico pensando, gente, nós somos rodeados de uma infinidade de espíritos a nos inspirar para o bem. Desde que a gente tenha boa intenção. Não, exatamente. Porque se você estiver envolvido na treva, você não vai escutar. A gente vai encontrar outro exército, né? Eu vou até exército. Outro exército, né? A escolha é minha. Exato. Porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, dizia Paulo. É. Ou, na linguagem moderna do Espiritismo, somos influenciados pelos Espíritos de tal forma que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos saber identificar Quem tá se é o bom ou se é o mal? É pelo teor do pensamento que está na minha cabeça. Agora, eu tenho que saber identificar se o pensamento que eu estou alimentando, se ele é bom. Se a pessoa não tiver dúvida se ele é bom, aí vai se tornar um joguete. Porque tem gente aí que está se atirando aos processos violentos, acreditando que está fazendo bem. Na Terra, em toda a sua extensão. É igual eu fiquei Com conhecimento do Evangelho. Porque quem não tem conhecimento do Evangelho, quem não tem conhecimento das leis, o que ele faz é lei. É. E está na sua tônica. Está no processo de nulidade moral. Está em aprendizagem. E por que ele está aqui na Terra, então, em meio aos adiantados? Porque os adiantados estão retardatários. Precisam do entra-choque. Porque quando a Terra for povoada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, não haverá lugar para eles mais. Serão repelidos naturalmente por uma força magnética. Então, o sistema é esse. O sistema, amigo, não é um sistema místico. É um sistema matemático, físico, baseado em leis físicas, que as leis da alma, as leis psíquicas, são leis físicas, embora nós ainda não consigamos entender assim. Nós movimentamos partículas. Enfim, é um sistema... Em outra escala de vibração. É um sistema científico. Sistema científico. Eu emito uma onda mental que tem, pelo pensamento, que tem uma carga implícita, qualificada pelo sentimento, que vai atrair de acordo. Agora, se nas minhas 24 horas o que prevalece é a boa intenção, essa carga vai ter menos vigor. Então a luta é pela transformação, pela renovação dos pensamentos. Então nós temos diretrizes aqui nas questões que vão de 832 até 842, diretrizes até para o nosso sistema filosófico e ideológico no mundo. Saber se eu estou seguindo uma coisa boa. Está aqui nessas questões aqui, ó. Combina com 842. Então o espírita, nós temos o dever conhecer esses postulados, porque nós somos espíritos em transformação. Nós trazemos uma bagagem milenar de diversas filosofias, diversas ideologias que estão desaguando hoje no século XXI, estão na superfície da Terra, divulgadas pelos seus seguidores, pelos seus profetas, para nós fazermos a seleção. E a doutrina espírita nos ajuda. Qual que é a melhor ideologia? Qual que é a melhor filosofia? Qual que é a melhor religião? Está aqui, ó. 842.
O 842 é claro, ó. Por que disso se poderá reconhecer que todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, por exemplo, essa é a resposta do Livro dos Espíritos, está de acordo, por exemplo, com um preceito do Velho Testamento, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Porque existe uma lei de igualdade e de liberdade. Quem que regula? Duas leis regulam o nosso direito de liberdade no mundo. Duas leis. Nós temos liberdade para acreditar no que quiser e agir segundo a nossa consciência. Certo? Mas nós temos que lembrar que tem a lei humana para coibir os abusos das crenças violentas. Então a lei humana regula. Então tem o sistema de leis, tem o sistema judiciário, tem as prisões, certo? E a lei divina regula as relações do homem para com Deus. Lembrando que o dever do espírita é respeitar a liberdade de consciência, mas também e segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 20 e 21, preservar o bem da maioria, quando um elemento está prejudicando um maior número. Então, a doutrina espírita, utilizando a nomenclatura do direito, ela tem um sistema de pesos e contrapesos. Você pode acreditar o que você quiser, Margarida, Florinda, mas se o que você acredita faz você agir de forma violenta, então tem a lei humana para coibir. Aí você vai responder na barra do tribunal pelo mal que você está causando. Você vai preso, lá na prisão, ninguém vai te indagar sobre a sua liberdade de consciência. Você pode acreditar o que você quiser na sua mente. Mas na prisão também tem regulamentos. Porque nós vivemos num mundo civilizado. Que ainda não é civilização completa, que são 793. Não é uma civilização completa. Então, todos nós que nos vamos respeitando as leis humanas e praticando as leis divinas, vamos apressando a elaboração de uma civilização completa. Que vamos combatendo a miséria, combatendo a fome, combatendo a injustiça, de forma não violenta. Agora, no tempo de Jesus, Judas queria acelerar o processo de implantação do reino de Deus. Como? Ele julgou que, entregando Jesus para os fariseus como eles queriam, que Jesus fosse invocar os exércitos divinos para libertá-lo da cadeia e instaurar na terra um reino da supremacia hebraica nos moldes do Império Romano. Isso que ele pretendeu. Então, quando Jesus fala para ele, quando eu falo aqui, o que tem de fazer, faz depressa, porque o que ele tinha de fazer, ele já estava aprendendo de Jesus há muito tempo.
que é o que ele tinha que fazer. O que tens de fazer, faz depressa, que é o que ele estava aprendendo. Amai a vossos inimigos, bendizei, fazei bem, imperativo, é o que ele estava aprendendo. Mas ele preferiu ouvir o quê? A voz interior, que é a nossa voz dos milênios. E deu no que deu. Então nós estamos aqui, que é para evitar a nossa a contínua traição de Jesus no plano da sociedade, que é quando eu, pelos meus atos, desminto o que eu apregou. De forma intencional. Estamos falando aqui de forma intencional. Porque quando nós desmentimos de forma não intencional, ainda é o sistema que estamos buscando vencer. Porque de vez em quando a gente vai ter um problema no trânsito, vai tratar mal alguém no trânsito, vai tratar mal alguém em uma determinada circunstância, seja no lar, porque é o que emerge assim no automatismo do reflexo. Não é o que nós queremos fazer, a gente sai de casa para provocar confusão no trânsito, ninguém sai mais buscando isso. Não sai, certo? Ninguém amanhece já com aquele espírito de brigar com a esposa, brigar com o marido. Não. No nosso caso particular aqui, se você tem dúvida, você precisa estudar mais do doutrina espírita, então. Porque não pode ter dúvida quanto a isso mais. Nós aqui, por exemplo, não podemos ter. Porque se eu já me amanheço com o espírito decidido que eu vou arrumar confusão, então eu tenho um problema. Porque aí eu tenho uma ideia que é fruto de um sentimento complexo e tem um espírito atrelado a isso. E sabendo que às vezes não, né? Ainda existe pessoas assim. Então por isso que a gente tem que fazer a prece de manhã, buscar a concentração, a vigilância, e sabendo que mesmo assim, amigo, de vez em quando vai dar uma derrapada, certo? Aí... As caras no chão. Então vamos lá. Passamos o versículo 14, vamos para o versículo 15, página 85. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Todo-Poderoso. Então, obviamente que o versículo aqui está falando desse elemento que foi visto aqui no versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Que são aí os espíritos que coordenam a evolução planetária juntamente com Jesus. Mas nós estamos aqui trabalhando não tanto esse plano aí, buscando trazer para a nossa intimidade. E da sua boca saía uma aguda espada, ou seja, todas as vezes, amigos, que nós falamos, nós estamos deixando sair uma aguda espada, que a espada simboliza a palavra. Porque a palavra, a espada, tem dois gumes, corta de um lado, mata de um lado e dá vida do outro. Mata de um lado, símbolo da palavra, espada, palavra aqui no nosso texto, no nosso aprendizagem aqui que temos buscado assimilar, que ela mata de um lado o homem velho e gera a vida do outro, que é o homem novo. Agora, ela pode ser aquela espada, essa palavra que continua trazendo complicações no mundo. Continua trazendo complicações no mundo. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. No caso, por exemplo, de Jesus, com suas palavras e seu evangelho, Kardec com a doutrina espírita, essa é uma aguda espada que tem o objetivo de ferir
as nações internas de cada um de nós, porque cada um de nós representa, nas nossas múltiplas experiências reencarnacionistas, várias nações, nas quais já vivemos. Já vivemos no Egito, já vivemos na Babilônia, já vivemos na Síria, já vivemos na Pérsia, na Grécia, em Esparta, em Roma, para ficar só nessas aí mais da antiguidade. Então, nós temos incorporado no nosso arcabouço psíquico as filosofias que nós aprendemos no seio desses povos, que formam as nações, que ainda querem sair, que ainda querem dominar. Então, por isso que a palavra que sai da boca como uma aguda espada, no caso de Jesus, que é a palavra de Deus, está no modo imperativo, que é para nós conseguirmos conter as nossas más inclinações. Por isso é um modo imperativo, simbolizando aí que a vontade, como impacto determinante, consegue dominar. Por isso é que chama a vontade como impacto dominante lá no livro Pensamento e Vida. Então, a palavra que expressamos como aquela espada para ferir as nações, do semelhante, é improducente ou improdutiva e desaconselhável. Vergastar o próximo com nossos pontos de vista, por exemplo, é um processo de introversão. Ela deve ser acionada como espada aguda para ferir as nações que cultivamos no plano interior. E é a transformação moral. Então, a base para a transformação moral é a mentalidade. Então, eu preciso renovar a mentalidade. Não posso mais continuar dando expansão a partir do momento que nós começamos a estudar a doutrina espírita, que nós aplicamos o estudo e nos tornamos trabalhadores da casa, palestrantes, médiuns. Nós devemos vivenciar no mundo o Espiritismo, com todas as suas implicações, porque as implicações do Espiritismo são sérias para nós. Implica que nós não mais damos expansão aos sistemas divisionistas, violentos, que têm mantido o mundo numa dificuldade. Todos eles assentados no egoísmo e no ódio e na discriminação, na dificuldade que temos aí de entender o próximo. Não é? Ô, Júlio, esse aguda Por favor, aqui, para eles baixarem. Pode falar, minha amiga. aguda espada, Está sendo feita uma gravação aqui. enfatiza essa espada aí. Seria tanto a força dela, da palavra, para o bem quanto para o mal? Força da palavra. Que a palavra tem poder. A palavra que você emite, ela vai ser acolhida por algum coração. Ela vai ser acolhida por algum coração. Então, você não é culpado. Você não é culpada pelo que o coração acolhe. Mas, se aquele coração acolheu a sua palavra e daí começou a gerar em si todo um novo sistema de coisas, você depois precisa testemunhar uma nova palavra, uma nova existência, que é o significado do pagamento. O pagamento nada mais é do que voltarmos para exemplificar no meio que nos ouviu de uma forma complexa, porque cultivávamos ideias complexas, e esse meio adotou a nossa ideia como uma filosofia de vida,
daí gerou uma série de dificuldades, nós não somos culpados por quê? Porque os elementos têm seu livre-arbítrio. Mas nós devemos depois voltar para oferecer uma outra parte melhor para o Espírito, então, escolher. Foi por isso que nós recebemos como filhos, que representa um grupo enorme, certo? Deu ideia? Não sei se eu te respondi aí. Sim. Se eu sair do assunto. Não é? Agora, a gente tem a liberdade de escolher a religião, mas o Espiritismo, até por um acaso que eu revi o filme do Allan Kardec ontem, mas a gente tem aí o Livro dos Espíritos, é um verdadeiro manual para a gente poder fazer essas transformações, né? Porque ele te responde exatamente onde está a origem, onde está, né? Tira as dúvidas. Agora, qual que é o desafio? É nós acreditarmos de fato. Acreditarmos mesmo. O que eu vou falar acreditar? Não é acreditar, eu acredito nos Espíritos, não. É acreditar a tal ponto que eu vou me transformar. É tomar aquilo como a sua verdade, né? Tomar como verdade. Porque eu só vou descobrir o efeito benéfico com o tempo de vivência. Pela transformação que nós vamos realizando. Nós vamos nos sentir, embora os diversos conflitos, dificuldades de convivência, a gente começa a sentir tende a sentir uma maior cota de bem-estar, porque nós estamos aplicando. Aí quando eu falo aplicar, é praticando bem. Então a tendência é uma alegria, uma felicidade, uma harmonia interiores. Não quer dizer que não vai haver determinados conflitos de vez em quando. Pode haver, certo? Porque nós estamos em processo de transformação, de renovação. Nós não somos ainda aperfeiçoados. Temos ainda muita coisa. E à medida que a gente avança no processo de transformação, nós vamos nos tornar conscientes de aspectos que estavam ocultos. Por isso que aqui no versículo 11 está dito: e vi o céu aberto. À medida que a gente vai se renovando, vai avançando na renovação, na prática do bem, naturalmente nós vamos nos tornando conscientes de aspectos mais sutis das nossas imperfeições. E isso é um movimento inevitável, amigos. Inevitável. Então, por isso que temos que estar ancorados na vivência mesmo do bem. Porque é a vivência do bem que vai ser o ponto de segurança da persistência, da continuidade. Porque se nós desanimamos, eu comecei a estudar Espiritismo, no começo foi aquela alegria, foi aquela felicidade, mas aí com o tempo foram surgindo os conflitos, os desafios, aí eu deixei porque eu não... Isso acontece. Aí é aquela famosa frase, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo. A frase, viu? A gente respeita, mas é o sistema do medo. Medo bloqueia. Insegurança. Exatamente. Então, por isso que Paulo dizia, prossiga para o alvo, não adianta querer. Exatamente. Só vamos adiando um processo de autoconsciência cada vez mais ampliado. Da sua boca saía uma aguda espada. Quem nos fala da palavra como espada é Paulo. Hebreus 4:12, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha que interessante.
das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Podia fechar o estudo com esse versículo aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, porque tem diferença entre alma e espírito. Sensacional, fechou mesmo. Kardec diz que a alma é o espírito encarnado. E espírito é o espírito desencarnado. Então faz a divisão entre da alma e do espírito, das juntas e medulas, ou seja, essa palavra de Deus aqui, nós estamos estudando aqui desde o versículo 11, são as leis divinas que passam a mostrar na intimidade o que devemos fazer. Então tem um mandamento, não matarás. Se eu luto contra a tendência de não matar, de onde vem essa tendência? Do passado. Então, se nós, por exemplo, atualmente na existência aqui, espíritas, kardecistas, ainda estamos lutando com tendências de não matar, a situação está feia do nosso lado. Se nós ainda estamos lutando contra a prática ostensiva de violência e expansão do ódio, nós estamos em dificuldade. Se nós já estamos envolvidos pela veste salpicada de sangue que recebemos para trabalhar na doutrina espírita. Então nós estamos perdidos no mundo. Se nós lemos com os Espíritos que uma das leis morais é de amor, justiça e caridade, quando nós nos entregamos ao sistema ostensivo da destruição, do ódio e da violência, eu estou em equívoco. E se eu concordo e sou espírita, eu não sei o que estou fazendo no mundo. Como dizia o Honório nos seus estudos, estou brincando de espiritismo. Certo? Porque nós até entendemos que ocasionalmente na nossa mente perpassa algum pensamento mais violento, porque era o que nós fazíamos no passado, mas a partir do momento que eu dou vazão, aí significa que eu não estou conseguindo vencer o ímpeto. O ímpeto homicida, do Caim, foi homicida. Quem é vós tendes por pai é o diabo. Foi isso que Jesus disse para o João, para nós fecharmos aqui o estudo, para do horário, 8h44. Vós tendes por pai é o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. O diabo é um opositor interno contra o Cristo. Então o diabo interior, ele se manifesta pelo ódio, pelo rancor, pela violência, pelo desejo de destruição, de matar. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O meu pai nesta existência, o meu eu, é o meu eu antigo. Não é meu pai biológico. O pai biológico forneceu o corpo físico. Agora, eu herdei de mim mesmo no passado. Somatório de mim é a herança que eu trago aqui na minha intimidade. Tem luz, tem sombra. Eu tenho que saber identificar. Para qual eu vou dar vazão? Para a luz ou para a sombra? Se eu não souber identificar, eu dou luz para a sombra. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Foi homicida desde o princípio. Qual o símbolo do Caim? Caim matou Abel. O que isso significa? É um símbolo. É um símbolo, é uma parábola.
quando eu, na minha intimidade, eu não dou, eu escuto os ensinamentos, por exemplo, de Jesus, que simboliza o Abel que cresceu no tempo. É o Abel próprio para os nossos tempos. É o bem, é o amor presente na terra, de uma forma mais sublime. Lá nos primórdios da humanidade, essa época aí de 4.000 a.C., o Abel simbolizava o bem mais embrionário, consentâneo com aqueles tempos, certo? Mas então, quando o elemento escuta fora da caridade não há salvação, ele é muito egoísta. E vem para essa doutrina espírita. Aí ele já dá de cara com o princípio fora da caridade não há salvação. Mas ele já relega, matou, homicida. Porque aquele fora da caridade não há salvação é um trabalho de espíritos nobres que vêm nos instruir, são os Abéis se manifestando. Ô, Júlio, para o Caim interior que precisa mudar. E pode ser o homem velho? O homem velho. No homem novo? Quando ele admite o Abel, quando você adota o fora da caridade não salvação, então você abraça o Abel. No nosso caso aqui, Allan Kardec é o Abel para nós. É aquele que vem instaurar a doutrina espírita, falar numa linguagem moderna sobre o Evangelho, sobre o cristianismo, revelar o mundo espiritual, as consequências das nossas ações. Então ele é um Abel para os tempos atuais. Se eu não dou conta, se eu descarto, matei. A ideia no meu coração. Me tornei homicida. Vou continuar então proferindo a verdade que me é característica do mundo, com a qual eu me comprazo. E que Jesus nos abençoe, porque o nosso tempo aqui já está avançado. Semana que vem retomamos o estudo do versículo 15.